Buenas, meu povo, bons dias. Pascoal Diniz aqui de novo, começando mais um vídeo. Vou trazer para vocês hoje um assunto bem interessante assim, porque é algo que eu percebo que é de muita importância para quem está trabalhando agora na questão toda das automações, principalmente para quem está começando a aprender, dando os primeiros passos aí. Eu percebo que tem muita gente que está patinando aí, principalmente na questão da instalação das ferramentas. Então nesse vídeo eu vou trazer para você aí algo que é de suma importância, que é como instalar da forma correta, tá? O NHN e tal, seguindo todos os passos do manual, né? Então vamos trazer isso aqui para você também. Depois no finalzinho aí eu vou dar uma canja, vou dar uma facilitada na vida de vocês, então vou soltar aí uma questão toda do script também para vocês poderem tá fazendo a instalação aí com mais facilidade, mas eu recomendo que você fique aí do começo ao fim, até porque a gente vai fazer a instalação aqui no passo a passo, certo? E essa questão desse passo a passo é importante, que eu vou dar algumas dicas aqui sobre como que funciona essa questão do trabalho aqui, realmente do passo a passo, para você compreender o que você está fazendo, antes de você sair por aí simplesmente aplicando scripts e às vezes fazendo algo que vai te trazer problemas mais à frente, às vezes que pode fazer você perder o conteúdo dos seus workflows, ou às vezes faz você, por reiniciar o seu Docker ou atualizar o seu Docker e você perder suas informações, perder o acesso ao próprio NHN aí, porque você fica sem configurações de acesso. E isso às vezes por conta de querer automatizar demais as coisas, utilizando instaladores aí que se encontram na internet aí. Ah, vou usar o instalador tal, vou usar o instalador tal, e aí acaba que esses instaladores não têm a dinâmica correta para trabalhar com várias instâncias ao mesmo tempo, ou às vezes com várias configurações de portas ao mesmo tempo, ou vários arquivos de configuração ao mesmo tempo, e um acaba entrando em conflito com o outro e gerando um bocado de problemas aí. Então, quer dizer, nós vamos seguir aqui na instalação de acordo com o que manda o manual da ferramenta, e é isso aí que eu venho trazer para vocês, que eu acho que nada mais importante do que a gente seguir o que manda o manual da ferramenta, certo? Então, quer dizer, a gente vai utilizar aqui dentro dessa estrutura aqui o Docker Compose, certo? Então a gente está no manual aqui da própria documentação aqui do NHN aqui, ensinando a instalar. Nós vamos pegar aqui uma instânciazinha zeradinha que a gente acabou de preparar aqui para a gente começar a fazer isso, certo? Só que ao mesmo tempo também a gente precisa fazer alguns pré-requisitos antes, né? Para a gente começar a trabalhar nessa instância aqui, a gente precisa primeiramente configurar o DNS dela. Então quer dizer, a gente precisa ter um IP na internet, né? Então vou copiar aqui o IP aqui dessa instância que eu criei aqui na Oracle Cloud, né? Na OCI, para a gente começar a trabalhar aí. E aí eu vou pegar aqui algum pedaço de domínio que eu tenho aqui, um domínio com subdomínio aqui para eu colocar isso, para a gente configurar num domínio meu. Deixa eu ver aqui do que a gente pode utilizar. Vamos utilizar esse flow aqui, que seria um Flowise que eu estava querendo subir para testar. Então, maravilha, né? Pensa assim, ó, já fica comigo aqui, tá? Esse aqui é requisito para poder trabalhar com essa documentação aqui, utilizando o Docker Compose, e ao mesmo tempo também no script que a gente vai trabalhar vai ser necessário, tá? Então, maravilha, estamos aqui com o nosso IP, nós vamos aqui agora para o nosso terminal, onde a gente vai fazer um acesso SSH, né? E aí, opa, srv 14.key, exatamente, Ubuntu, o IP da máquina para a gente poder acessar, certo? E nisso aí a gente precisa conseguir ter acesso aqui. Eu vou atualizar o meu sistema operacional, certo? Para gente já adiantar aqui no nossa questão. Maravilha. Certo? E aí a gente segue aí nesse processo, enquanto ele vai atualizando aqui, eu vou explicando algumas questões para vocês já, para a gente adiantar o nosso processo. Então, galera, aqui nessa documentação, eles trazem a questão da instalação do Docker. Por que isso é importante, né? Por que eles dão a ideia aqui para a gente instalar o Docker por meio
do repositório oficial do Docker e não por meio do repositório do Debian, do Ubuntu, né? Lembrando que essa instalação aqui é uma instalação pro Ubuntu, certo? Né? Então fique bem claro aí. Outros tipos de Debian-likes aí que utilizam, né, o Red Hat, CentOS, SUSE Linux, qualquer outro que use outro tipo de gerenciador de pacote que não seja os pacotes Deb, não vão servir esse tutorial. Então quer dizer, isso aqui é focado principalmente no Ubuntu, né, especificamente esse que a gente vai trabalhar aqui, ou o Debian, né, que também dá para utilizar. Mas basicamente é isso. A diferença principal aqui é que os pacotes que estão lá dentro dos repositórios do Ubuntu, por exemplo, ou do Debian, eles não são atualizados regularmente, eles passam primeiro por uma fase de testes dentro do sistema operacional para poder entrar lá dentro do repositório oficial do sistema operacional. Aqui, quando a gente faz a instalação direto aqui por meio do repositório Docker, a gente está garantindo que a gente vai ter acesso às atualizações mais recentes de segurança, as atualizações mais recentes da ferramenta, assim, garantindo que a gente tem um funcionamento melhor, né? Esses dias atrás mesmo rolou aí uma correção de bug, de uma correção de segurança Zero Day importantíssima que teve no Docker. Então quer dizer, é exatamente por isso que a ferramenta, né, que é o NHN, o corpo de desenvolvedores do NHN, recomenda a instalação do Docker aqui direto do repositório oficial. Certo? Outra coisa importante da gente falar é a questão toda da gente buscar sempre, por medidas de segurança, executar containers como non-root, né? Então quer dizer, com o nosso usuário comum, não com o usuário root user, né? Isso realmente, o Docker ele tem uma peculiaridade que ele roda os containers como processos direto no kernel do Linux, né? Bare metal a gente chama, né? Então, quer dizer, eles têm um acesso muito privilegiado, o próprio usuário, o próprio grupo Docker também tem privilégios enormes assim dentro do sistema operacional. Então, o ideal mesmo é que a gente trabalhe com o nosso usuário comum, né, quando a gente estiver rodando containers e tal. Então, quer dizer, são alguns dos disclaimers aí que a gente precisa colocar. O DNS a gente já setou, né? E aí a gente vai partir para a questão toda de criação dos arquivos Docker Compose.env. Tem uma questão aqui que é importantíssima que eu vou falar também, que é relacionado à persistência dos arquivos. Então quer dizer, muita gente peca nesse quesito, que acaba fazendo a instalação principalmente por meio desses instaladores automatizados que não se atentam a esse detalhe aqui, né, de você configurar uma pasta local para persistência tanto dos arquivos de logon, né, das chaves de logon, das credenciais de acesso ao sistema, quanto aos arquivos também de workflows. Então, quer dizer, geralmente o que acontece é quando a pessoa teve necessidade de reiniciar o servidor, ou então por algum motivo teve que reiniciar um container Docker, ou instalou a nova versão do Docker e teve que reiniciar o Docker, e aí perde todos os documentos, perde workflows, perde acesso à interface de configuração. Então, quer dizer, nós vamos passar por instruções mais detalhadas a respeito disso aqui tudo, certo? Vai ser rapidinho. E assim, o processo aqui vai ser assim bem básico, galera, não exige nenhum conhecimento muito específico, copia e cola, copia e cola, copia e cola, entende? Coisa muito básica, assim, mesmo para quem não é expert em Linux vai ter condições de fazer, certo? E é bem basicão aqui, lembrando que fique até o final, porque no final eu vou dar um acesso exclusivo, né, que a gente vai ter aí do script, que foi um script que eu desenvolvi seguindo todo esse passo a passo, e aí tem algumas peculiaridades que eu preciso explicar dentro do script também, então não pula para o final. Bom, então aqui agora a gente vai para o nosso terminal e a gente vai começar a criar aqui os primeiros acessos, né, para a gente poder configurar as nossas coisinhas aqui, né? Segundo passo a passo lá, o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa criar um diretório, né? Então a gente vai criar um diretório aqui, NHN, onde a gente vai colocar os nossos arquivos, né? Nesse diretório NHN a gente vai criar tudo, né? Então eu vou dar aqui eu não instalei aqui ainda o Nano.
Então eu vou colocar ele aqui para eu poder utilizar aqui nos meus processos de desenvolvimento, né? Trazendo aqui os arquivos. E a gente vai começar aqui com a instalação do Docker, então, né? Então aqui ele dá um comando inicial aqui para remoção aqui de instalações antigas do Docker, né, que tinham sido feitas antes pelo sistema operacional, pelo repositório do sistema operacional, mas eu não vou utilizar esse comando porque essa máquina minha está completamente limpa. Se você já instalou o Docker de alguma outra vez, se você já teve Docker instalado na máquina, dá para você rodar esse comando aqui para poder remover tudo que está relacionado ao Docker aí, né? Então, quer dizer, a gente já segue aqui já para os próximos comandos, certo? Aqui provavelmente já vai ter o curl e o CA Certificates aí, vai ter que instalar alguma coisa. Na verdade, já tem tudo, né? Não tem necessidade de instalar mais nada aqui para mim, mas é importante você rodar esse comando aqui, certo? Que são pré-requisitos do sistema. Esse comando aqui, ele vai criar essa pasta, né? Essa curings aqui, que seria, né, a pasta onde a gente vai hospedar a nossa chave do repositório, certo? Aqui agora com esse comando a gente baixa a chave de repositório, que é essa docker.gpg aqui, né? Então copiou aqui, colou, né? Ele vai lá buscar dentro do repositório do Docker, né? E vai salvar dentro da pasta curings que a gente acabou de criar aí agora, né, a chave do repositório. Aqui agora a gente vai replicar o endereço do repositório, né, para dentro do nosso arquivo source.list, que é o nosso arquivo de repositório. Então esse comando aqui faz isso, além do que ele faz também, assina também a chave do repositório, certo? Então adicionou lá. Feito isso, a gente já está com o nosso repositório Docker pronto, certo? A gente vai agora dar um upgrade para poder instalar o que a gente precisa com relação ao Docker, certo? Então aqui ele vai dar essas instalação aqui do core do Docker, né? E a gente vai mandar instalar ele. Maravilha, meu povo, instalado aqui o core do Docker, né? A gente vai instalar agora. Eu vou saltar essa questão aqui, porque eu tô com outro, né? Tô com outro tutorialzinho aqui que eu vou passar para vocês de não rodar como root user, né? Aqui a gente vai instalar um outro pacote, que é o pacote do plugin Docker Compose, certo? A gente poderia ter rodado ele direto aqui, né? Mas o tutorial traz ele separado aqui, não tem motivo, a gente, né, poderia ter colocado ele ali junto. Eu vou mandar ele rodar aqui e instalar, e vou trazer um outro que vai ser aqui interessante para você aqui, que é isso aqui. Eu vou deixar esse link aqui também, certo? Que isso aqui seria o quê? Seria as configurações direto lá do Docker para a gente rodar o Docker sem estar utilizando o sudo e sem estar utilizando o usuário root, certo? Então quer dizer, a gente só copia e cola esses comandos aqui. O mais importante é esse aqui, ó, esse no group docker, é exatamente esse comando que não tem aqui, e é por isso que eu rodo ele direto daqui, porque ele refaz as configurações todas do nosso grupo, né? Ele dá uma, digamos assim, ele rebobina o nosso grupo aqui para o meu usuário entrar ali agora, e aí eu já passo a executar tudo que eu for executar aqui agora, sem o usuário root. Você vai ver que se eu rodar aqui o Docker, o Hello World aqui, né, ele já vai baixar, tipo, sem sudo, ele já baixa o container, já o Hello World lá, e já coloca ele para poder funcionar aqui na minha tela aqui, certo? Então, quer dizer, já está tudo funcionando aqui o Docker. Agora a gente parte para a questão toda da instalação do NHN em si, né? E isso aqui é coisa bem simples. Essa etapa aqui a gente já fez do setup do DNS, certo? Vai ser simplesmente copia e cola, é isso aqui. A gente vai copiar tudo isso aqui, entende? E vai colocar dentro do nosso arquivo lá, né? Com algumas alterações que a gente vai ter que fazer dentro do arquivo env, e aqui a gente vai ter uma alteraçãozinha. Então a gente vai vir aqui agora na nossa pasta, a gente vai dar um nano docker compose.
porcaria, compose.yaml ou YML também funciona, dá no mesmo, tá? Então, quer dizer, a gente clicou com o botão direito aqui, ele já cola lá dentro já, certo? A alteração que a gente vai fazer, basicona é essa aqui, ó. Aqui dentro, além de tudo isso, a gente vai setar aqui nossa pasta pessoal, né? E principalmente essa pasta aqui como a pasta de arquivos do Docker, onde vai ficar hospedados os nossos workflows, entre outras configurações. Então a gente coloca aqui /home, aqui o meu usuário é Ubuntu, mas o seu aí pode ser o seu nome e tal, né? Então quer dizer, tem essas nuances aí, 2 pontos, aqui eu coloco /files, certo? E aí está configurado o nosso repositório. Esse aqui seria o nosso repositório de arquivos locais, certo? Aqui onde vão ficar os arquivos de configuração da base do Docker, né? E aí ele já coloca, já sobe essa... A gente vai subir também esse volume lá, né? Para ele ficar persistente. E ao mesmo tempo também tem algumas variáveis, aqui você vai perceber que tem algumas variáveis que a gente vai configurar lá no nosso .env lá, exatamente para ele poder ficar. Vou tirar esse version aqui, porque ele costuma dar um errinho, né? Não precisa ter também. Ctrl O para salvar, né? Dá um Enter, Ctrl X para sair, tá resolvido. Agora a gente vai criar o nosso arquivo .env, certo? E aí a gente vai fazer a mesma coisa, vamos voltar lá na nossa instalação e vamos copiar. Esse passo aqui a gente já fez, certo? Que seria essa questão aqui, ó, da gente botar esse repositório aqui como non-root user lá dentro do nosso arquivo de configuração, né? A gente já colocou lá dentro do nosso Docker Compose e agora a gente vai criar o nosso arquivo env-file. Vamos copiar ele aqui. Vamos jogar ele lá dentro e setar as nossas configurações. Aqui o que eu coloquei no meu domínio lá foi o meu domínio turnerbikes.com.br, turnerbikes.com.br, né? E aqui foi o flow, né, que eu coloquei como domínio, né, como subdomínio. Aqui é importantíssimo, viu? É outro erro que eu vejo muita gente cometendo, pegando os instaladores prontos que existem na internet. Aí depois a pessoa fica apanhando com relação às datas, não consegue passar as datas para a inteligência artificial, fica numa tremenda dificuldade de colocar, de enviar a data certa do NHN para IA. Porque não configurou essa chave aqui do Generic Time Zone da forma correta. Então, quer dizer, isso aqui é outro processo que a gente corrige também. Aqui a gente coloca um e-mail, né, para a gente poder receber a questão de renovação do nosso certificado SSL que o Traffic gera para a gente lá no Let's Encrypt, certo? Eu não expliquei isso aqui da forma, né, abrangente, assim, porque a gente está tentando fazer rápido, mas é isso, né? A gente também já gera o certificado da Let's Encrypt aqui junto com o Traffic para a gente poder ter acesso. Ctrl O, Enter, Ctrl X para sair, então tá salvo. Tá tudo feito a nossa instalação. Agora tem uma questão que a gente precisa fazer, que é outro problema que as pessoas não se atentam, que é isso aqui, ó, a criação dos volumes persistentes dentro do Docker para nossa aplicação funcionar da forma correta, né? Então a gente vai subir esses 2 volumes lá, lembrando que se você já fez a questão toda de não utilizar o sudo, né? Se você está conseguindo rodar o Docker com o seu usuário comum, você não precisa utilizar o sudo aqui, né? Você só vai copiar aqui, vai jogar lá para dentro, vai mandar criar, já subiu o volume NHN Data e aqui agora a gente vai subir também o Traffic Data, que é onde vai ficar o nosso certificado digital, certo? Tá subido, tá tudo configurado, maravilha. Agora a gente vai passar para o Docker Compose App-D, que vai subir a nossa aplicação agora, vai rodar, vai baixar os nossos containers, isso vai demorar um pouquinho, né? Mas a gente passou por esse processo todo, rodamos aqui o nosso Docker Volume Create Traffic Data,
Rodamos aqui agora o Docker Compose app.d, certo? E é isso, está configurado, está tudo pronto. Feito tudo isso, agora a gente consegue ter acesso ao nosso NHN dentro do domínio que a gente especificou, né? Claro que o meu ainda está baixando os containers aqui e até lá a gente vai ter um tempinho ainda para rodar, certo? E agora, enquanto está rodando isso aí, eu vou partir agora para a questão de falar dos scripts aqui que eu criei para automatizar esse processo todo, certo? Eu vou deixar aqui no link, né, esse repositório que eu criei lá no meu GitHub. E aqui tem instalações sobre como utilizar esses scripts, entende? Então, quer dizer, é importante se seguir passo a passo a questão toda, porque aqui eu explico minuciosamente... Ah, tá, vocês não estão vendo minha tela, né? Aqui eu explico minuciosamente como utilizar esse script. Na verdade, são 2 scripts, então eu tenho que explicar o porquê que a gente precisou fazer 2 scripts aqui, né? No primeiro script, que é o script de instalação do Docker, né? Não sei se vocês se recordam, mas tem um passo lá que a gente roda esse comando, esse no group docker, né? Quando a gente roda esse comando no group docker, o que ele faz? Ele pega, ele dá recarrega as configurações do meu usuário para integrar ele dentro do grupo Docker. E aí não dá para dar sequência em um script único já, depois fazendo as configurações do NHN. Então, quer dizer, eu tive que quebrar esse script em 2, né? Então, quer dizer, a gente vai ter 2 scripts, um que vai ser o script para instalar o Docker Compose plugin, rodar o script para não precisar, né, rodar o Docker como sudo. E no outro script a gente faz a configuração completa do NHN, e aí eu vou mostrar para vocês aqui ele funcionando. Vai facilitar também a vida assim de você. Agora que você já entendeu tudinho como é que funciona, que esse script realmente é baseado dentro das configurações padrão, dentro da instrução aqui do nosso do Docker mesmo, ou do NHN mesmo, das documentações do NHN, a gente vai trabalhar também, a gente também vai testar ele aqui, vamos trazer o funcionamento dele aqui para vocês. Então, meu povo, configuração concluída, que a gente terminou, que, né, todos os containers já subiram aqui, já tá tudo funcionando, e agora a gente consegue ter acesso ao nosso NHN já instaladinho pelo endereço que a gente né, escreveu lá, o endereço que a gente colocou lá de subdomínio mais domínio lá dentro das nossas configurações. Aqui tem um detalhe importante que eu vou trazer para vocês aqui, que é relacionado a essa questão do endereço, entende? Porque assim, quando a gente carrega primeira vez esse endereço, ele vai dar um erro, de certificado. Ó, aqui não deu, eu acho que é porque eu já tinha aceitado esse certificado. Mas ele geralmente dá um erro de certificado, porque o certificado ele foi autogerado, então quer dizer... ele costuma dar esse erro, então não tem problema nenhum, é só você, digamos assim, ignorar esse erro, né, e seguir, mandar o seu browser seguir, que ele vai funcionar tranquilo mesmo com certificado autogerado, tá bom? Agora a gente vai partir para o trabalho com os scripts, certo? Eu vou parar isso aqui tudo e vou trabalhar agora com Vou trabalhar agora com a criação de todos os nossos arquivos e de todas as instalações por meio dos scripts, certo? Então aqui eu estou removendo os containers aqui. Eu vou também remover todos esses arquivos que eu criei aqui, rm.env, rm docker compose yaml. Vamos ver como é que tá, maravilha. E aí agora o que eu faço aqui? Agora eu vou criar os arquivos de script, né? Vou copiar os scripts que estão lá no meu repositório, vou dar permissão de execução para eles e vou rodar a instalação aqui totalmente automatizada agora, como se precisasse fazer, certo? Então quer dizer, a primeira coisa que a gente faz aqui nesse contexto, a gente vai criar o arquivo que a gente vai
que a gente vai rodar, né, o nosso arquivo de script executável, certo? Lá dentro do nosso script você vai copiar esse cara aqui, que é o install docker, copia ele todinho, né? Aqui com o botão direito do mouse você clica, ele já copia tudo aqui, já cola tudo aqui, então a gente já está com o script de instalação do Docker todo pronto aqui. Ctrl O para poder salvar, Ctrl X para poder sair e agora a gente dá um chmod a mais X para poder tornar esse arquivo executável, né? Então é isso aí que a gente vai fazer agora nesse momento. Agora a gente vai criar o arquivo de configuração do nhn, config nhn.sh, criamos ele aqui, a gente vai lá no nosso repositório, copia opa, não é para baixar não, é para copiar. Copia ele aqui e agora sim, botão direito, cola ele aqui, já está o script todo pronto aqui para a gente poder desenvolver da melhor forma possível. Lembrando que isso aqui, ó, esse script aqui, como a gente tem que entrar com alguns dados para configurar o nosso arquivo .env, ele vai perguntar, né, quando a gente roda esse script de configuração do nhn, ele vai perguntar qual é o seu domínio, ele vai perguntar qual é o subdomínio, ele vai perguntar qual é a sua pasta de arquivos locais. Então, quer dizer, ele vai perguntar isso também para configurar uma variável que vai entrar lá no nosso Docker Compose. Ele vai perguntar o e-mail que você quer que coloque para configurar o seu certificado digital, o time zone, no caso. Então, tudo isso eu configurei para quê? Para evitar de ter os problemas que eu vejo recorrentemente por aí de falta de arquivo persistente, de falta de certificado digital no HTTPS, no acesso dos NHN por aí, fuso horário divergente da questão. Então, vários processos, vários problemas que eu encontro por aí, eu resolvi nisso aqui, certo? Então, tá resolvido, Ctrl O, a gente vai salvar o nosso arquivo, Ctrl X saiu, tá resolvido aqui, a gente agora vai dar permissão para esse nosso arquivo também, permissão de execução nele. Então esse aqui é o config nhn, pronto, tá tudo resolvido, Para rodar esses arquivos aqui, /install, primeiro a gente roda a instalação do Docker, rodou ele aqui, ele já vai instalando, lembrando aqui que obviamente o Docker ele já está instalado aqui, né? Então quer dizer, ele simplesmente vai verificar aqui e tal, mas já tem alguma coisa instalada, vai dar um errinho aqui, coisa que não vai dar no seu, se você não rodou ainda, que é exatamente esse aqui, de sobrescrever a pasta curings, né? Então quer dizer, se você não criou ainda, se é a primeira vez que você está rodando esse script, não vai dar esse erro, ele simplesmente está falando que essa pasta já existe, porque eu já rodei a instalação anteriormente. Mas no seu caso, isso aqui não vai existir. E ele segue, vai baixando, vai configurando o repositório Docker, certo? Instala o que tiver que instalar. No meu caso, como eu já instalei, ele saltou tudo aqui porque já está tudo instalado. E ele vai falar para você, ó, sua suíte Docker foi instalada, estará sempre atualizada com os recursos mais atuais diretamente do repositório oficial. Lembre-se de nunca executar containers como root ou usando o comando sudo, pois isso é uma grave brecha de segurança. Executa em seguida o script de configuração do nhn. Feito isso, então, configurando aqui o nosso Docker, a gente passa agora para configurar o nosso nhn, né? Então a gente vai rodar o script config nhn.sh, ele já pediu aí o domínio, eu vou colocar aqui o domínio onde eu coloquei lá no meu DNS, o subdomínio agora, né? Então vai ficar flow.turnerbugs.com.br. Aqui eu configuro o diretório local onde eu quero que os meus arquivos estejam hospedados, home ubuntu nhn, certo? No meu caso aqui o meu usuário é Ubuntu, se o seu for o seu nome, você coloca o seu nome, certo? E-mail, lembrando aqui sempre de colocar o e-mail. Aqui nesse caso aqui também dá para configurar, eu costumo configurar um cron para poder renovar esse
esse certificado de forma automática, mas no seu caso aí, né, a gente vai abordar num outro momento isso aqui, certo? Aqui a gente já evita aquele problema de fuso horário divergente, né? Então quer dizer, a gente configura aqui o nosso Generic Time Zone e está resolvido, já está rodando a instalação, tudo automatizado, vai subir os containers, pronto. Aqui no meu caso eu já baixei os containers, então quer dizer, as imagens já tá tudo por aqui já, né, na minha máquina, então ele vai subir muito mais rápido. No seu caso ele vai demorar um pouquinho mais porque ele vai ter que baixar as imagens. E aqui está o nosso resultado. Acesse em flow.turnerbikes.com.br. Então quer dizer, já está tudo certinho aqui, instalação concluída. Essa foi a nossa aula de hoje de como instalar da melhor forma possível, como instalar da maneira correta o seu NHN e ao mesmo tempo também trazendo de lambuja para você aí um instalador aí, um setup automatizado aí por meio de scripts para você para facilitar a sua vida. Mas recomendação importante, aprenda primeiro, assista todo esse vídeo primeiro, né, aprendendo cada detalhe, por que a gente faz cada passo e depois você passa para o script automatizado. Maravilha, espero que tenha servido para vocês aí. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, compartilha com os amigos que estão precisando aí, que estão começando na área também. A gente vai trazer mais e mais conteúdos aí também de instalação de ferramentas, vamos abordar aí Evolution API, vamos abordar o Base Row, vamos abordar Metabase, Flowwise, entre outras ferramentas também. A gente vai cobrir aqui também a questão toda de criar os próprios servidores de inteligência artificial. Eu já estou num projeto aí que eu estou com o meu servidor rodando aqui com o Llama, com Llama 3.1, tá rolando bastante coisa aqui, Anything LLM, OpenWebUI, e a gente já vai configurar isso tudo também para rodar com functions, com várias outras questões também de tool calls. Então quer dizer, não perca, porque a gente está trazendo bastante coisa no canal aqui que eu tenho certeza que vai ser bem útil para você. Falou, forte abraço, fiquem todos com Deus, curte aí, segue nós, dá um joinha e vamos para cima.